Encontro com a Cultura Espírita. Boa tarde, telespectadores do Canal 4, TV Aratu. Estamos aqui com mais um programa Encontro com a Cultura Espírita. E, na oportunidade, nós queremos agradecer a todos vocês que sintonizam a TV Aratu às 12h15, aos sábados, para assistir a este programa. Graças a Deus, a audiência tem sido mais do que animadora, mais do que incentivadora. Isso é importante. Não que a gente fique assim, envaidecido, não é isso. Não se trata disso. Mas gratificado. Eu me sinto gratificado em estar causando essa repercussão. Mostra que nós estamos no caminho certo. Sempre divulgando a doutrina com seriedade, com amor, com dedicação, como a gente sempre fez nesses quase 40 anos de militância no movimento espírita aqui na Bahia e no Brasil. Isso dá uma satisfação muito grande. E leiam meus livros. Vocês encontram na Livraria Espírita Bezerra de Menezes. Livros como As Mulheres Médiuns, são quase 100 mulheres médiuns de todo o mundo. Não é biografia apenas, é o trabalho que cada médium dessa realizou. A visão espírita do sono e dos sonhos, que é uma refutação a próprio Freud e Jung, de uma forma educada e simples. O das profecias, a premonição, editado pela Federação Espírita Brasileira, também é um histórico das profecias e das premonições. O Túnel e a Luz é outro livro, onde tem lá um ensaio sobre os fluidos. E tantos outros, como a Bíblia e seus absurdos. É um trabalho baseado nos 5 livros de Moisés. Então, todos esses livros são frutos de pesquisas exaustivas e criteriosas. Sobretudo criteriosas. Mas diante do volume das perguntas que vêm chegando através de e-mails, telefones, né, nós vamos dedicar esse programa a essas perguntas. Vamos pôr em dia as perguntas que vêm dos telespectadores. Por exemplo, Eduardo, de Salvador, pergunta: o espírito reencarnará para sempre? Ou haverá um termo para este processo? É claro que o espírito não vai reencarnar para sempre, ou para todo o sempre. Vai chegar um momento em que ele não vai precisar de reencarnar. Aqui na Terra, eu ainda não conheci um espírito que já tenha chegado a esse limite de não reencarnar mais. Eu não conheço. Talvez Jesus, mas eu não sei. A gente não pode afirmar uma coisa que não tem um conhecimento objetivo, pragmático. Mas normalmente nós sabemos que os espíritos têm um limite de reencarnação. Ele vai desenvolvendo as suas potencialidades naturais. Lá na codificação, Kardec e os espíritos que o ajudaram chamam de que a pessoa vai chegar à condição de espírito puro ou de espíritos puros. Aí é uma questão também para se discutir, para se debater, porque o que é pureza espiritual? É a pessoa estar completamente isenta ou livre de defeitos morais, por exemplo, e de atingir um patamar intelectual mais do que genial? Aí nós também temos o direito de fazer perguntas, mas não sabemos a quem dirigir essas perguntas.
O tempo vai revelar isso, ou vai responder essas cruciais indagações. Duda da Pituba, os crimes que são cometidos nesta encarnação por um espírito que porventura não o tenha cometido em encarnações anteriores, indica um retrocesso? Olha, é uma boa pergunta, é uma pergunta inteligente e intrigante também. Ele não cometeu em vidas anteriores, mas nesta vida ele comete um crime. Aí entra um componente muito, muito, muito importante. As provocações, os estímulos, o germe, vamos dizer assim, do criminoso, não é criminoso nato, lombrosianamente falando, não é isso. Mas aquele germe estava ali. Se nas outras vidas ele não chegou a cometer nenhum crime, é porque ele não foi estimulado, ele não foi provocado. Eu mesmo conheci uma pessoa que era um doce. Era um sujeito assim, fantástico, educadíssimo, simples. E todos na rua gostavam dessa pessoa. Todos. Era voz única. Era um sujeito realmente educado, simples, bondoso, caridoso. Mas um dia, ele trabalhava como caixeiro viajante, antigamente chamava assim, hoje é representante, né? E aí voltou para casa mais cedo do que o previsto. E encontrou a sua mulher, sua esposa, o traindo com outro homem. Ele mandou o sujeito embora e disse assim: quando um não quer, dois não brigam. No caso é dois não mantém relações. E aí deu 17 facadas nesta mulher. Aí a gente pergunta, se ele não tivesse esse estímulo, se ela não fosse flagrada traindo-o, ele cometeria esse crime nesta vida? É uma pergunta muito séria. Então estou respondendo com uma pergunta. Será? Será que ele cometeria esse assassinato? Não vou dizer a sangue frio, porque ele estava tomado de intensa emoção. Mas ele cometeria se não houvesse este estímulo? Fica essa pergunta no ar. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já já. Voltamos do intervalo com novas perguntas, como por exemplo a de Ivana Paranhos, de Salvador. Gostaria de saber como ocorre a vidência e como ela se processa. Olha, Ivana, é isso mesmo. Ela se processa de uma forma muito peculiar. E há vários tipos vamos chamar dessas manifestações. Por exemplo, dupla vista é a emancipação do perispírito e você pode enxergar à distância. Ela também se confunde com clarividência, que é uma coisa rápida. Às vezes a pessoa está até em estado de vigília, está acordada. Tem um surtozinho assim, parece que um leve distúrbio, uma espécie de desmaio, mas não chega assim, um desmaio, e ela pode se projetar e enxergar algo que está acontecendo naquele momento. Os especialistas, realmente especialistas, pesquisadores, chamam de monição. Quando a visão é retroativa, chama de retrocognição.
Quando ela é para adiante, chama de pré-munição. Mas nesse caso, se confunde a munição com a clarividência. A vidência não é aquela questão do terceiro olho, ou da terceira visão, daquele lobisomem de rampa que descobriram que ele nunca tinha posto os pés na vida dele no Tibete nem na Índia. Ele inventou tudo. Tudo foi inventado por ele. Ele era um inglês e nunca tinha estado realmente na Índia. Ele depois deu uma desculpa dizendo que foi por intuição. Mas a vidência é também uma emancipação rápida e do espírito, e vê não como a munição ou a clarividência, não vê a distância, mas vê o espírito que está ali à sua volta ou no ambiente em que ela se encontra. É claro que existem certas características, não é? Porque tem a visão, tem aquele aspecto ligado à assombração, por exemplo, né? Aparição. Então a gente faz uma distinção entre visão e aparição. Então a vidência, o vidente, parece que vê, entre aspas, enxerga os espíritos que estão no ambiente onde ela se encontra. Ela ou ele. Né? Isso é evidência. Agora, eu tenho um livro sobre fenômenos anímicos em que se relata com maior acuidade, com maior amplitude esses processos. Se vocês quiserem, está na livraria Espírita Bezerra de Menezes. Agora vamos passar para outra pergunta. Agora nós temos a pergunta de Josevaldo, de Salvador. Há algum limite para o exercício da mediunidade? Existem problemas em não exercê-la? Olha, Josevaldo, sempre há limite para tudo. Limite e disciplina. Que a mediunidade deve ser exercitada numa casa espírita. Há pessoas que exercitam-na em casa, ou na casa de um vizinho, ou fica recebendo pessoas para dar informações, né, em nível assim, espiritual, ou dizer a vida de alguém. E isso não é bom, isso não é saudável. Pode descambar para uma obsessão. E pode também desequilibrar as pessoas. Então, para o exercício da mediunidade, tem que ter disciplina. Chico Xavier perguntou a Emmanuel o que ele poderia fazer para que a mediunidade dele fosse produtiva. Aí Emmanuel disse 3 requisitos. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina. Então, um médium disciplinado não ultrapassa limites. Quanto aos problemas que decorrem de não exercer a mediunidade, olha, pelo menos lá na nossa casa, com o aprendizado, eu lido com mediunidade o tempo todo, a semana toda praticamente, e o que eu vejo é que pessoas que não exercitam a mediunidade, ou exercitam e abandonam, sofrem problemas, têm problemas. Porque é uma faculdade de repercussão orgânica. Na verdade, ela é de fundo espiritual, mas repercute no organismo. E aí a pessoa exercita aquilo. Tá? E o organismo vai se adaptando àquele processo. Tanto o organismo como o seu psiquismo, o psiquismo do médium. Porque ele sofre, pelo menos lá no centro, a influência de espíritos de todos os níveis, ou de todo o jaez. Isso pode ser um espírito bom, pode ser um espírito ruim, pode ser um espírito vingativo. São vários níveis. Então ele sofre, o médium, a influência dessas energias. E às vezes somatiza. Principalmente se o espírito comunicante sofreu alguma coisa nesta vida, foi barbaramente assassinado, um acidente,
uma doença, até a doença, e ele transmite ao médium as suas sensações. Então, isso é realmente, né, ponto pacífico. Quando ele deixa de exercer isso, é claro que vai haver repercussão. Ele pode sofrer em decorrência justamente do abandono ou do desleixo, né, da mediunidade. Há muita gente que diz, não, que nada, você é médium, mas não fique preocupado, se você deixar, o problema é seu, o problema não é seu e tal, não se preocupe, essas bobagens todas, mas tem repercussão, podem ter certeza disso. A outra pergunta é anônimo, de Salvador. Antes de receber alguma comunicação, meu corpo apresenta tremores. Isso tem algo a ver com a mediunidade ou é ilusão minha? Olha, é claro que o seu corpo físico responde à presença do espírito. E aí você tem algumas sensações. Vocês apresentam algumas sensações, mas isso é natural, isso é normal. Há pessoas até que premem, quase dão um ataque antes de receber um espírito. Outras não, pacificamente recebem. Isso vai também do treino, né, e da constância do exercício da mediunidade. Bom, Patrícia, de Salvador, existe obsessão em nível sexual? Nós vamos responder depois do intervalo. Bem, voltamos com outra pergunta, dessa vez de Patrícia, de Salvador. Existe obsessão em nível sexual? Claro que existe. Nós já lidamos com muitos casos de obsessão desse gênero, desse tipo. Obsessões até terríveis. Os espíritos realmente atacam sexualmente e causam problemas assim muito grandes, imprevisíveis até. Nós já tratamos lá no nosso Telma casos desse tipo. Uma certa feita, uma pessoa, uma jovem, ela saía para ir para a faculdade e no meio do caminho parece que ela perdia a noção de tempo, parece que ela desmaiava. E quando ela acordava, estava num motel com alguém, com um homem. Ela entrava em desespero, em pânico. Isso aconteceu realmente. E há testemunhas. Ela estava sendo manipulada por um espírito. E esse caso levou muito tempo para a gente tratar. Mais de um ano. Toda semana ela ia 2 vezes na semana para fazer o tratamento. Quando iniciou o tratamento, parou. Ela não teve mais esse surto, ou esses surtos. Mas foi um trabalho tremendo. Até que o espírito se apresentou. Era um espírito que muita gente não gosta que eu chame assim, é espírito escória. Espírito ligado a drogas e sexo. E eu tinha certeza que um dia ele ia encaminhá-la para as drogas. Que, olha o que os espíritos disseram a Kardec, a propósito. Nós interferimos em vossas vidas mais do que supondes. Viu aí? Nós interferimos em vossas vidas mais do que supondes. Quer dizer, às vezes as pessoas são até praticamente direcionadas ou dirigidas, diria melhor, pelos espíritos e não percebem. Elas não percebem que estão sendo vítimas daquele espírito, de um ou mais espíritos. Essa é que é a verdade.
Então, para tratar um caso desse, é preciso ter muito cuidado. E nós já tratamos inúmeros casos assim. Mas há quem diga por aí que não existe obsessão sexual. Existe sim, existe porque nós temos prova disso. Há muitos anos, eu queria gravar ou filmar esses processos. Mas os espíritos não permitiram. Eu vi que eles têm razão. Tinham e têm razão. Para que divulgar isso? Eu acho que não há necessidade. Porque isso causaria uma impressão muito grande nas pessoas. Poderia até meter medo às pessoas. Pô, será que um dia eu vou ser atacado ou atacado por um espírito desse tipo, desse nível? E aí criaria uma espécie, um clima até de terror. Mas nosso objetivo não é este. Mas que nós já tratamos e estamos ainda tratando com espírito desse nível, estamos. Eles atacam, principalmente nos dias que correm, nos dias atuais, onde esse problema sexual tem assumido assim proporções inimagináveis. Meninas, às vezes, meninas de 14 anos, já têm vida sexual ativa, né? Entrando na adolescência. E isso daí cria distúrbios, porque eles não têm, muitas vezes, uma orientação. Nem mesmo dentro de casa, com os pais. Nem em casa eles têm. Porque às vezes têm vergonha até de falar com a mãe ou com o pai sobre esses assuntos. Ainda existem muitos tabus a respeito, infelizmente, mas existem. E isso daí dificulta a orientação que se deveria dar a esses adolescentes ou pré-adolescentes. E aí atraem espíritos desse tipo, dessa natureza, que criam até uma compulsão sexual. Assim como criam com o alcoolismo, com as drogas, com o cigarro. Então essa compulsão, muitas vezes, essas compulsões são irresistíveis. São irresistíveis, porque há uma predisposição ali, há uma receptividade. E o espírito, quando encontra a receptividade nos seus propósitos, aí a coisa fica difícil. Então a obsessão se instala e quando se agrava, levam para profissionais, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, etc., que executam um papel maravilhoso. Não tem a menor dúvida. Mas quanto à obsessão, eles não conhecem, não. Eu sinto muito, mas não conhecem. Senão chancelariam a imortalidade da alma. Agora vamos à nossa mensagem. Quanto menos racional é um culto, tanto mais os homens tentarão estabelecê-lo à força. Então, vamos nos despedindo aqui de todos vocês, agradecendo pela audiência. E até o próximo programa, se Deus quiser. Encontro com a Cultura Espírita.